Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NCS com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui, como prometido para vocês, a gente vai trazer aqui os detalhes de algumas negociações e contratações do Clube do Remo, né? O Remo que entra hoje em campo contra a equipe do Bragantino, estreia na Série A não, no Campeonato Paraense, né? A estreia na Série A é quarta-feira. É impossível não pensar na Série A, né? É impossível. A gente vai jogar esse jogo hoje com pensamento já na primeira divisão. Mas a gente vai conversar bastante aí sobre, né, esse mercado do Remo. Alguns torcedores preocupados, né, referente a tantos estrangeiros que o Clube do Remo tá buscando. E eu quero aqui muito comentar com vocês isso aqui e essa estratégia do Remo, né? Antes disso, meus amigos, eu peço para você se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? É importante também você deixar aí a sua opinião e, claro, você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, primeiramente, bora começar falando aqui sobre o Campeonato Paraense, né? O Clube do Remo vai entrar hoje em campo contra a equipe do Bragantino, né? Uma equipe aí que, querendo ou não, pode dar um trabalho grande para o Clube do Remo, né? O Remo que divulgou aí a sua lista de relacionados para esse jogo. E eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Os relacionados para esse jogo. Marcelo Rangel e Igor Vinhas, os dois goleiros, né? Marcelinho, Cauã, Marlon, Kaique Almeida, Thalisson, Léo Andrade, Jorge, Patrick de Paula, Cantígio, Zé Ricardo, Freitas, Iago Pikachu, Dodô, Patrick, Panagiotes, Jaderson, Marrone, João Pedro, Eduardo Melo, Aleph Manga e Diego Hernandes de volta, né? O uruguaio está de volta aí, ele que teve de fora da decisão contra o Águia. E assim, gente, a gente nota aí que tem algumas ausências, né? O Pavani, o Klaus, o Sávio, são jogadores que deixaram o gramado ali com uma condição, eu diria, duvidosa, referente à questão física. Então, acredito que o Osório tenha poupado esses jogadores aí desse jogo para justamente tentar contar com eles para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Mas o time do Remo é esse aí, é um time que a gente não espera outro resultado hoje que não seja a vitória, né? É um time que tem condições sim de jogar contra o Bragantino e vencer o jogo. O Remo tem a obrigação de ganhar o jogo, joga em casa, né? Com apoio de sua torcida. Então, o clube do Remo tem que entrar em campo para vencer esse jogo. Se você me perguntar a escalação do Remo, eu não faço a mínima ideia, mas acredito que seja aí um time alternativo. Eu acredito que, por exemplo, o goleiro vai ser o Igor Vinhas, acho que o Marcelinho deve entrar na direita, né? Acredito que o Marlon e o Thalisson sejam os dois zagueiros, no lateral esquerdo o Jorge, né? Eu vejo um time mais ou menos isso, tá? Pikachu estreando como titular, ou então sendo poupado, né, para o jogo da estreia contra o Vitória na Série A. Então, eu acredito que seja um time, sim, alternativo, esse time que vai enfrentar a equipe do Bragantino hoje, tá? Na tarde de hoje, pelo Campeonato Paraense. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre jogadores que o Clube do Remo está negociando e algumas contratações já feitas, né? Primeiramente, bora falar sobre o Augustin Anello, né? Augustin Anello, que a gente trouxe aqui a informação ontem. É um jogador de 23 anos, estava no Boston River do Uruguai, mas ele não é uruguaio, ele é estado-dianense ou norte-americano. Tá? Ele é dos Estados Unidos, a nacionalidade dele. É uma promessa dos Estados Unidos, ponta esquerda. Isso é o mais importante, né? Porque lembra que eu estava falando para vocês que eu estava preocupado que o Remo só tinha o Nico na ponta esquerda e aí vai precisar de outras opções, até para jogar os campeonatos, né? Os campeonatos regionais e também a Série A do Campeonato Brasileiro. E é um jogador que eu estava vendo alguns lances dele e eu acho ele bem interessante, tá? É um jogador rápido, driblador, vai para cima, né? Nos contra-ataques muito perigoso, porque tem velocidade. Então, eu acho que seria uma boa contratação do Clube do Remo. Lembrando, o Corinthians tentou contratar esse jogador no meio da temporada passada. Só que o Corinthians estava com aqueles problemas de transfer ban, né? Aí não estava conseguindo contratar ninguém. Mas é um jogador que o Clube do Remo está
de olho aí, está buscando a contratação. A gente trouxe ontem essa informação. 2 jogadores que estão fechados com o clube do Remo. O primeiro deles, né, o John, né, zagueiro, jogador que estava no Lomus, eu acho, que é um time lá da Bélgica. Ele tem 21 anos, tá? É um zagueiro jovem, colombiano. E, segundo aí algumas informações, o clube do Remo já fechou essa contratação. É mais uma contratação que chega no clube do Remo. Segundo informações também, ele foi um pedido do Osório. O Osório quer mais zagueiros, né? Hoje nós temos aí Léo Andrade, Cauã, Thalisson, Klaus, né? O Kaique Almeida e o Marlon, né? Os zagueiros que estão hoje no elenco do clube do Remo. Então o Remo está buscando mais jogadores para essa posição. E o outro contratado, né, é o volante Franco, né? O uruguaio de 25 anos que estava no Liverpool do Uruguai. É mais um volante aí que o clube do Remo está contratando, né? Um jogador promissor. E eu queria muito comentar com vocês sobre esse mercado do Remo, né? O mercado de estrangeiros, porque tem alguns torcedores que inclusive comentaram no vídeo passado que estão preocupados, né, com esse mercado do clube do Remo, porque é muito jogador estrangeiro e a condição de dar errado, ela existe, né? Porque o Remo está buscando muitos jogadores aí de nacionalidades diferentes, está buscando jogadores num mercado alternativo que não se compara com o brasileiro. Eu vou falar aqui uma coisa muito importante, eu acho que boa parte de vocês vão concordar comigo. O clube do Remo, ele está fazendo basicamente o que o Bragantino faz, né? O Bragantino, para jogar a Série A, ele aposta muito na base. Ele aposta muito, não digo nem na base em si, né? Porque o Bragantino quase não sobe jogadores da sua base. Ele vai na base de outros clubes buscar jogadores ali que ele acredita que tem potencial. Se você olhar esse mercado do Remo, né? O Franco, o John e o Anelo, são 3 jogadores que têm abaixo dos 25 anos. O Franco é o mais velho, tem 25 anos. Mas, por exemplo, o Anelo tem 23, o John, o zagueiro, tem 21 anos. E o clube do Remo está buscando jogadores nessa faixa. O Remo vai encher o time de garotos? Não, tem vários jogadores experientes nesse elenco que foram contratados também, né? Só que é importante você mesclar com a juventude, você mesclar com jogadores jovens que você tem no seu plantel. E aí é que está a questão do Bragantino que eu falei para vocês. O Bragantino, ele não usa só jogadores de base no elenco. Ele tem vários jogadores experientes também que jogam ali, né? Se você olhar, Eduardo Sacha, o próprio Juninho Capixaba do lado esquerdo, tem vários outros jogadores no Bragantino que eles contratam que é justamente para mesclar com esses jogadores jovens. Só que tem um detalhe que eu acho que vocês também vão comentar aqui nos comentários, e que, aliás, é uma diferença, né? O Bragantino tem estrutura. O Bragantino, ele tem grana, né? A grana vindo aí do energético. E um outro detalhe também que tem um certo peso no desenvolvimento desses atletas, né? O Bragantino, ele não tem uma torcida que cobra. Não tem, igual a do Remo. Não tem. Uma torcida que está ali em cima, que se importa em perder, que se importa com os resultados negativos. O Bragantino não tem isso. Não tem. E eu acho que isso, inclusive, ajuda muito mais no trabalho que o Bragantino tem a propor para desenvolver esses atletas. Isso quer dizer o quê para o Remo? Quer dizer que os jogadores que vão vir para cá, eles têm que minimamente estarem acostumados com a cobrança, porque serão cobrados. Independente da nacionalidade, independente da questão que o cara chegue aqui, ele vai ser cobrado. A gente vai cobrar. A gente vai estar em cima, a gente vai estar ali incentivando também, né? A gente vai ter esse trabalho de não só cobrar, mas também de incentivar, de buscar ali, dar uma força a mais para esses jogadores. Só que não adianta só a torcida dar força, o cara também tem que se empenhar, o cara também tem que tentar mostrar o seu desenvolvimento nos treinamentos. São contratações que, na minha opinião, essas 3 contratações, inclusive, são contratações que eu acho bem interessantes, tá? Bem interessantes, inclusive para o momento do Remo, né? Que um clube que está buscando ali jogadores com potencial, que estão em potencial, inclusive. O Remo estava tentando contratar um goleiro, né? Teve um aí que, inclusive, jogou no Atlético de Madrid, que o clube do Remo tentou a contratação, mas não deu certo, tá? Não avançou. E aí o Internacional,
ele ofereceu o goleiro Ivan para o clube do Remo. Eu não sei se vocês conhecem o Ivan, né? É um goleiro que começou muito promissor, né? Ali, um goleiro com uma grande estatura, um goleiro que na Ponte Preta ali tinha sido convocado para a seleção, né? Um goleiro da Ponte. A Ponte Preta acabou vendendo ele para o Corinthians. No Corinthians ele não teve muita oportunidade, porque quem estava lá era o Cássio, ele era reserva imediato do Cássio. Foi para o Inter, né? Disputou vaga ali com o Rocher, o goleiro. E agora o Internacional, sabendo que o clube do Remo está atrás de um goleiro, ofereceu o Ivan para o Remo. O Remo ficou de estudar aí a negociação, a contratação do Ivan, né, para poder figurar o jogador no seu elenco. E aí eu pergunto para vocês contratariam o Ivan, o goleiro? Eu acho interessante, né, até para disputar vaga ali com o Rangel, para ser mais uma opção junto com o Igor Vinícius no elenco. Por que não? Vai depender muito do salário, né, e da condição do jogador, né? O Internacional quer aí desinchar um pouco mais a sua folha, que está inchada. O Internacional está com dificuldades nessa temporada novamente, tá? Não é só a última temporada. Essa temporada para o Inter não promete ser uma das temporadas mais fáceis do clube. E é claro que eles vão tentar, de alguma forma, desinchar essa folha aí. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.